Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma frase que eu vi um dia e fiquei meio chocada. Eu estava fazendo terapia do Reiki, né? Que eu gosto muito de terapias alternativas que mexem com coisas naturais e tal. E eu vi a frase, eu estava assim meio deprimida e tal, para baixo, aquelas crises existenciais que a gente tem. E a gente tem mania de querer resolver o problema da gente e dos outros, né? E eu tava assim meio confusa e fui lá querer resolver o problema meu e de outras pessoas ao meu redor e tal, os problemas do mundo e tal. E eu vi a frase assim, ó, a terapeuta me disse, você não adianta querer resolver os problemas de todo mundo, porque quando você muda dentro de si, você se melhora, as coisas ao seu redor melhoram. Quando você muda, o mundo muda. E na verdade não quer dizer que quando você muda, as coisas ao redor começam a se transformar. Quer dizer que a sua visão muda, né? O seu olhar para aquela mesma situação muda, seu entendimento muda, sua atitude muda, né? E a partir daí, consequentemente, o mundo muda, né? Aí ela me disse assim, ó, para de se preocupar e tentar resolver a vida dos outros, o problema dos outros. É si por si. Aí aquela frase ficou cutucando, assim, matutando na minha cabeça, si por si, si por si. Mas a gente tem que cuidar do outro, tem que ser amigo do outro, tem que se doar para o outro, tem que ser amigo, tem que ser irmão, tem que ajudar o outro. Como si por si, aquilo me pareceu tão egoísta. Si por si, cara, aquilo ficou assim, ó, tempo. E daí eu tentava, quando outra pessoa tava precisando de ajuda e tal, eu pensava, meu Deus, se por si eu tenho que conversar com essa pessoa, eu tenho que ajudar e tal. E eu ia conversar, né, fazia o que eu achava, não me metia, né, não me metia, mas assim, ficava com aquela ideia de si por si. Aí, à medida que as coisas foram acontecendo, sempre antes de eu interferir ou de eu perguntar o que a pessoa estava vivendo, eu comecei assim, me colocar no lugar. Aí foi entrando muito na moda aquela palavra empatia, né? Se colocar no lugar do outro, tentar te imaginar na situação do outro, para ver como você se comportaria. Aí tu começa a pensar. Aí eu comecei a ver sentido no si por si. E daí, sabe que é tão interessante, porque tu se acostuma a ter necessidade de interferir na vida das outras pessoas, que o si por si é tão chocante, que ele diz assim, ó, viva a sua vida, meta-se com a sua vida, resolva os seus problemas. Não está dizendo que você não pode ajudar o outro, você pode ajudar, mas sem interferir na decisão do outro. Você pode aconselhar, se você é uma pessoa próxima, você pode acompanhar, dar um amparo, dar um suporte, mas sem interferir, sem querer ficar dizendo, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. E a gente às vezes é tão próximo da pessoa que a gente se acha no direito de interferir. Você quer botar a sua experiência na situação daquela pessoa. Só aquela pessoa sabe o que ela está passando naquele momento porque ela tem a carga dela. Ela vê uma situação, mas acontece uma coisa X, tá? Eu reajo de uma maneira, porque para mim, uma situação parecida com aquela foi terrivelmente traumática, e para mim aquilo é terrível. Se aquilo acontecer comigo de novo, ai, vai ser catastrófico. Para outra pessoa aconteceu uma situação X, e o final foi engraçado para ela, vai ser hilário, ela vai achar muita graça e não vai se preocupar e vai passar tudo bem. Para outra aconteceu numa época que ela estava muito bem e estava envolvida com projetos novos, aquilo vai acontecer e vai passar e ela nem vai saber. Então tudo acontece e o reflexo que nós transmitimos é devido à experiência que nós temos aqui dentro, né? Então a reação é diferente devido à nossa carga. Então, nós não podemos querer que o outro reaja conforme o nosso conhecimento, né? Então, assim, ó, daí o tal do si por si, né? Daí eu comecei a pensar. Aí, quando tu decide assim, ó, não vou mais carregar mochila de ninguém. Eu quero ajudar uma pessoa que eu sei que precisa muito de ajuda. A pessoa precisa muito. E eu saberia, conversando, poderia ajudar ela.
mas ela não aceita ser ajudada. É difícil você ajudar quem não quer ser ajudado. Nesse caso, o si por si se aplica perfeitamente, né? Você ajudar uma pessoa que vem te pedir, ou que aceita, ou que sabe que tá precisando, e vai ser humilde, e vai dizer, tudo bem, eu aceito, eu preciso. Se você tiver uma palavra, um conselho, uma frase, um abraço, eu aceito. Ótimo, vai lá, esteja presente. Só que se a pessoa que precisa de ajuda não aceita ser ajudado, você não tem o que fazer. Às vezes você se retirar, se recolher é o melhor a fazer, né? Guarda sua energia para quem aceitar a sua ajuda, para quem aceitar a sua aproximação, né? Ou para quem pelo menos seja sensível o suficiente para dizer, ó, não é o que eu preciso no momento, mas obrigada por você se dispor a me oferecer ajuda. E daí o si por si manda você cuidar da sua vida. E agora? Eu sempre fiquei me preocupando com o que a minha mãe ia fazer, que a minha irmã ia fazer, que eu sabia que aquele meu irmão meio pancada, era meio espoleta, meio explosivo, ia fazer alguma coisa. E agora, não é para mim me meter na vida de ninguém, eu vou ter que me meter com a minha vida. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou ter que cuidar da minha vida. Às vezes também dá um choque. Você por si não é simples assim, não. Não é simples assim, não. Ele manda você se olhar. E às vezes você se olhar, não é só bolinho, não. A gente tem a parte luz e a parte sombra, né? E quanto mais luz você joga, mais a sombra aparece até a luz mostrar tudo. Mas é aí que tá a nossa verdade. Jogue luz, jogue luz, jogue luz, até que a sombra encolha, porque quanto mais você joga luz. Quando você joga luz, a sombra aparece, mas quanto mais luz você põe, a sombra diminui. Vai jogando luz, que você vai ver que luz linda que vai aparecer e a sombra vai sumir. Não desista de você, tá? Muita luz. Sempre.